glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Repartir, onde nós vamos compartilhar um pouco da palavra, a palavra que nós temos recebido, a palavra que tem nos alimentado, essa palavra que nos tem direcionado a cada dia, que você possa tomar realmente posse da palavra e que essa palavra se torne realidade para você. Hoje é sexta-feira, acessos às portas. Primeiramente, eu quero louvar ao Senhor, eu quero bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos acesso ao Senhor, ao Deus Pai, porque o Senhor Jesus, Ele tem retirado todos os véus, Ele tem abrido o caminho, e nós vamos falar hoje um pouco mais sobre caminhos, porque o tema de hoje é o seguinte, é o encontrar caminhos diante da oposição e enviar a serpente para o seu destino dimensional. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra lá em Provérbios, ela vai nos ensinar o seguinte, que há muitos caminhos que parecem ao ser humano certo, contudo o final conduz à morte. Nessa vida nós temos muitos caminhos e alguns caminhos são caminhos que nos atraem, caminhos de prosperidade, caminhos que acabam nos atraindo. O homem, ele é atraído por vários caminhos, por vários atalhos, querendo fazer as coisas rápidas, né? Querendo ter resultados muito rápido. Mas lá no livro do profeta Isaías, tem um versículo que eu realmente amo, que vai falar o seguinte, e ali haverá um alto caminho, o caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas ser para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo o louco não errará esse caminho. Por muito tempo eu gostava só desse versículo, porque no final ele falava que até o louco não errará esse caminho. Mas conforme eu fui amadurecendo no Senhor, conforme eu fui desfrutando mais da palavra do Senhor, fui tendo mais luz, o Senhor foi iluminando o meu entendimento para entender e interpretar as Sagradas Escrituras. Eu entendi que esse caminho alto é o próprio Cristo, porque lá em João 14,16, a palavra vai nos ensinar que Jesus mesmo falou que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele é a vida. Então, esse versículo de Isaías, ele está falando sobre o Cristo, né? Haverá primeiramente um alto caminho, não é um caminho na superficialidade, é um alto caminho. Então, o Senhor, ele está te chamando para um nível mais alto, aleluia, ele está te chamando para um nível mais alto, e esse caminho mais alto, ele é um caminho santo, então não é de qualquer jeito que você vai chegar nesse alto caminho. Santidade é ser separado para o Senhor, porque a palavra nos ensina que sem santidade nós não veremos a Deus. Então o Senhor, ele está nos chamando, o Senhor tem chamado, como a palavra diz, muitos são chamados, né, pelo Senhor, muitos são resgatados, muitos são tocados pelo Senhor, muitos são usados pelo Senhor hoje em dia. E esse é o propósito do Senhor, é nos chamar para perto, como Ele fez também com seus discípulos, né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então, para que o Senhor está nos chamando para um lugar alto? Porque Ele quer ter um momento conosco e um momento particular. Ele quer falar ao nosso espírito, Ele quer nos ministrar a sua palavra
por parábolas. O Senhor, Ele quer nos dar novas experiências com o Senhor. Ele quer nos capacitar. O Senhor tem nos resgatado deste mundo. O Senhor, Ele tem nos chamado para segui-lo. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse, né? Ele falou que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você chegar ao Senhor, é você se arrepender, é você ter a consciência que você se arrependeu das suas loucuras, da sua vida antiga e você quer seguir ao Senhor. E você deve primeiramente morrer, né? Negar a si mesmo. É quando nós negamos a nós mesmos, aí nós podemos tomar a nossa cruz. O Senhor quer que nós morramos para nós mesmos, morramos para os nossos desejos. Em nome de Jesus. Porque, como o tema que está falando, então, primeiramente, nós falamos um pouco aqui sobre os caminhos, que existem vários caminhos que são atraentes aos seres humanos, caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos bons, mas no final desse caminho, é o caminho da morte. A palavra nos ensina que se nós inclinarmos para a nossa carne, o resultado vai ser morte, mas se nós inclinarmos para o nosso espírito, nós teremos vida e vida em abundância. Aleluia! Então, diante desse caminho, de vários caminhos, existe uma oposição, existe um oponente, existe um adversário, existe um acusador. Esse acusador que acusa os filhos de Deus de dia e de noite, como acusou também o servo do Senhor, Jó, como está escrito lá em Jó 1:10, que fala: acaso não o cercastes como sabe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aqui o Satanás, o nosso acusador das nossas almas, o nosso adversário, ele chegou à presença de Deus e ele acusou Jó. Começou a acusar Jó porque Jó tinha muitos bens e o Senhor tinha abençoado as obras das suas mãos, e assim a toda a sua posse se multiplicaram. Mas lá no capítulo 1 a palavra fala que Jó não era um homem qualquer, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era temente a Deus e que se desviava de todo o mal. Olha que exemplo maravilhoso, né? Eu tô desfrutando do livro de Jó, eu li esse versículo ontem e foi realmente muito, foi muito bom, foi muito desfrutável, porque Jó, o que eu aprendi muito com Jó é que ele era, né, esse homem íntegro, ele era esse homem reto, ele era esse homem temente ao Senhor, que se desviava do mal. E lá no versículo 5 vai falar o seguinte, que Jó e seus filhos, ele os santificava e ele levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Olha que segredo aqui maravilhoso que a palavra nos revela. Jó, ele era um homem que ele acordava de madrugada e ele oferecia holocausto, ele sacrificava os animais
perante o Senhor, porque ele pensava que seus filhos poderiam ter blasfemado contra Deus no seu coração, e assim ele fazia isso continuamente. Essa é uma marca de santificação, essa é uma marca de separação. Jó se separava para o Senhor, Jó consagrava ao Senhor, e é por isso que Satanás acusava Jó perante Deus, mas Deus sabia que Jó era um homem íntegro. E lá no versículo 10, ele vai falar, acaso não ser... lá no versículo... Aleluia, deixa eu ver. No versículo 1:8, a palavra fala: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aleluia. Que nós possamos tomar hoje esse exemplo de Jó. Eu tomei esse exemplo para mim, eu fiquei muito emocionado no meu espírito quando eu li essa palavra, né? De primeiramente ser íntegro, que é uma marca uma marca muito forte de ser reto, temente a Deus, temer ao Senhor. O princípio do saber é temer ao Senhor. E por último, se desviar de todo o mal. Então, essa é um caminho que nós encontramos contra toda essa oposição. Primeiramente, seja íntegro, né? Seja reto, teme ao Senhor e fuja de toda aparência do mal. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos suportar ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir, nós temos que suportar e ele mesmo vai fugir de nós. Existe uma outra palavra que eu estou me lembrando agora também, que existia um juiz e uma viúva, e essa viúva, ela ia todos os dias, né, perante aquele juiz pedir por uma causa, e esse juiz, a palavra fala que era um juiz, não fala muito sobre ele, era um juiz qualquer, só que todos os dias aquela viúva ia até esse juiz. E que chegou a um certo ponto que aquele juiz ficou tão incomodado que ele resolveu responder àquela viúva. E o que eu aprendo com essa palavra é que, como nós temos um acusador das nossas almas, um acusador que nos acusa de dia e de noite, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos acusar Satanás diante do Senhor. Como? Com a palavra do Senhor, declarando aquilo que tudo já foi feito pelo Senhor. E o que o Senhor fez por nós? O Senhor já venceu essa batalha contra Satanás. O Senhor, ele já intercede por nós. Aleluia. A palavra fala que o Filho do Homem, ele se manifestou, ele veio ao mundo, ele nasceu para desfazer todas as obras do inimigo. Eu realmente amo essa palavra e eu declaro ela várias vezes por dia, porque para mim isso é um segredo da vida. Jesus Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo. Então eu declaro essa palavra e que vocês também possam aprender a declarar essa palavra, falando: Satanás, nada tenho contigo, nada tenho contigo, arreta-te de mim, eu te acuso perante o Senhor, porque todas as obras do inimigo já foi desfeito na cruz. Se você já aceitou o Senhor, se você já morreu, então ele não tem mais do que te acusar. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina que quando nós nos arrependemos, realmente nos arrependemos, confessamos os nossos pecados perante Deus, confessamos nossas transgressões perante o Senhor, ele é fiel para
nos perdoar. E você tem que tomar posse dessa palavra, você tem que se sentir perdoado, porque se vem acusação na sua mente de algo que você já pediu perdão ao Senhor e o Senhor já te perdoa, essa acusação, ela vem do inimigo e você não deve deixar o inimigo construir esse castelo na sua cabeça, te acusando por aquilo que você já foi perdoado, por aquilo que você já se arrependeu. Então, esse para mim foi um grande ensinamento. Como é que fala? Esse para mim foi um grande segredo de tomar posse dessa palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem mais uma palavra, mais um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra lá em Apocalipse, que também vai falar um pouco sobre esse acusador. Lá em Apocalipse 12:10, Apocalipse 12:10 fala o seguinte: Então ouvi uma grande voz no céu, dizendo: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusava de dia e noite diante de Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, e não amaram a própria vida da alma até a morte. Por isso, alegrai-vos os céus e vós, os que neles habitais aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar esses últimos tempos que nós estamos vivendo atento a essa grande voz que vem do céu, que diz: agora veio a salvação que está em Cristo Jesus, essa salvação que é poderosa, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Que essa seja a nossa oração, que venha o reino dos céus. Aleluia. A oração que o Senhor nos ensinou é que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o reino dos céus, venha o reino do Senhor. Que essa seja a nossa adoração, a nossa oração. Aleluia. Aleluia. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, esse acusador que nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Aprenda a aplicar o sangue do Cordeiro na sua vida. Aleluia. Fala: Senhor Jesus, me lava com teu sangue, me perdoa. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Por causa da palavra do seu testemunho. Nós temos essa palavra e nós temos que tomar posse dessa palavra. Aqui na nota do rodapé, só para terminar, fala o seguinte: o acusador é o diabo, que acusou Jó e Josué, e que agora acusa os crentes diante de Deus de dia e de noite. Isso refere-se aos crentes vencedores que se compõem os filhos varão, no acesses ao inimigo de Deus, Satanás, se opôs e caluniou, e eles o vencerão. O sangue de Cristo, que é para a nossa redenção, responde diante de Deus a todas as acusações. Então, pelo sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos libertos de todas essas acusações do diabo contra nós. Dá a vitória sobre ele. Precisamos aplicar esse sangue sempre que sentimos a acusação do inimigo. A palavra do seu testemunho é a sua palavra que testifica que o diabo já foi julgado pelo Senhor. Sempre que sentimos a acusação do diabo, devemos nos verbalmente testificar com o Senhor, que o já julgou.
temos de declarar com a boca a vitória do Senhor sobre ele. Então, o diabo já foi derrotado pelo Senhor, nós temos que somente profetizar essa palavra. E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, né, que se nós não amássemos tanto a nossa vida natural, o nosso ego, a nós mesmos, se nós não nos ocuparíamos, não, Senhor Jesus, se nós não tivesse tanto ocupado com nós mesmos, né, amando a nossa vida natural, amando as coisas do mundo, o Senhor Jesus, em vez de amar ao Senhor Jesus, né, de amar a sua palavra, de ter comunhão, de orar, de buscar realmente, em primeiro lugar, as coisas do reino, né, de Deus e a sua justiça, o Senhor Jesus, ele voltaria mais cedo, porque a palavra de Deus seria pregado mais até os confins da terra, a todos os povos e etnias. E o Senhor Jesus voltaria mais cedo e a serpente seria julgada, porque pouco tempo lhe resta, e ela seria jogada nesse lago de fogo. O inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus Pai, Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, meu Senhor Deus. Obrigado por todas as suas bênçãos, Senhor Jesus, nesta semana, neste dia, Senhor Jesus. Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Nós invocamos a Tua presença, ó Senhor Jesus. Purifica mesmo os ambientes, Senhor Jesus. Preenche os ambientes, Senhor Deus. Que os lares de todos que estão me ouvindo, que o ambiente em todos que estão me ouvindo seja preenchido pela Tua presença, que seja realmente um ambiente de oração, Senhor Jesus. Nós agradecemos pelo acesso que temos a Ti, Senhor Deus. Agradecemos pela Sua redenção, Senhor Jesus, que nos deu esse acesso, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, nós Te amamos, Senhor. Agradecemos por esse acesso, agradecemos pela Tua presença, Senhor. O Senhor é nosso sumo sacerdote, Senhor Deus, que vem vestido com vestes brancas, Senhor Jesus, sobre os candelabros, Senhor Deus, que são as igrejas. Vem para salvar as igrejas, para cuidar das igrejas. O Senhor já nos salvou, é o nosso Salvador, é a única salvação. Vem aqui para cuidar das igrejas, que somos nós somos a igreja, nós somos esse Cristo coletivo, Senhor Jesus. Nós somos sacerdotes, o Senhor é nosso sumo sacerdote, estamos aqui para servi-lo como sacerdote, Senhor Jesus. E pisar em toda serpente, em nome de Jesus nós pisamos, que caia por terra toda serpente, toda obra do maligno, tudo que queira nos desviar do caminho de Deus, Senhor Jesus. Nós pisamos na serpente em nome de Jesus, com toda a autoridade que Deus nos dá, porque o Seu sangue tem poder, o Seu nome tem poder, Senhor Jesus. E nós cremos na Sua ascensão, Senhor Jesus. Na Sua ascensão, que o Senhor está à direita de Deus Pai, Senhor, é o nosso sumo sacerdote, Senhor Deus, nós louvamos a Ti, o Senhor é a lâmpada, Senhor Deus, e Deus é a luz, é a própria luz que resplandece em toda a Nova Jerusalém, e que nós possamos ser Seus dispenseiros, Seus luzeiros, Senhor Deus, que nós podemos realmente resplandecer essa luz que vem de Ti, Senhor Deus. Abençoa mesmo o nosso mês, Senhor Jesus, esse mês do ouro, do valor do ouro, Senhor Deus, que representa a nossa fé, que a nossa fé possa ser cada vez mais fortalecida, Senhor Deus, em Ti, na Tua palavra, Senhor Deus, nas Tuas promessas, Senhor Jesus. O Senhor nos deu uma herança, Senhor Deus, que é a herança da vida eterna, e que nós possamos honrar essa herança, Senhor Jesus. Possamos honrar a herança da vida eterna, essa herança que o Senhor nos deu, Senhor.
Nós honraremos a Ti, nós estamos sendo forjados, preparados, nos preparando, buscando a Ti a cada dia, Senhor Deus. E todos aqueles que estão perdidos, que possam encontrar o caminho da verdade, o caminho da luz, pois Tu é a luz, Senhor Deus, que ilumina todos os caminhos, que dissipa todas as trevas, Senhor Deus. Senhor, dissipa mesmo, ilumina os ambientes, eleva os caminhos, eleva os pensamentos, nos eleva para caminhos mais altos, Senhor Jesus. Nos livra de todo sentimento almático, Senhor. Nos livra, Senhor Deus. Nos livra da nossa vontade, Senhor. De tudo que possa ser a nossa vontade e que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Dai-nos paciência para suportarmos o processo, Senhor Deus, para atingirmos os Teus propósitos em nossas vidas, Senhor Deus. Que Seus propósitos sejam cada vez mais claros em nossas vidas, Senhor Jesus. Que possamos seguir realmente os Teus caminhos, Senhor Deus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Quando nós pensamos que nossos planos vão nos levar para algum lugar, nunca dá em nada, e quando nós seguimos os planos do Senhor, Ele sempre nos surpreende, Ele sempre traz coisas maiores, coisas mais elevadas, e que nós possamos ser diligentes nesse caminho, Senhor Deus, possamos laborar nessa boa terra, laborar em Cristo, colher os frutos de Cristo, colher os frutos dessa boa terra, Senhor Deus. Eu oro por todos os meus irmãos, Senhor Jesus, que eles tenham uma vida abundante em Cristo, Senhor Deus, que eles recebam todas as bênçãos do Senhor, todos os meus irmãos, Senhor Jesus, todos que estão me ouvindo, que nós possamos ter o discernimento que tudo vem do Senhor, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor Deus, que todo o suprimento vem de Ti, não vem do esforço humano, não vem do nosso esforço, mas tudo que chega até nós vem de Ti, que nós possamos ter essa consciência e possamos ser agradecidos a Ti, Senhor Deus, possamos agradecer esse suprimento cada vez mais, que nós possamos sim todos sermos abundantes na presença do Senhor e abençoarmos uns aos outros, a vida uns dos outros, sejam com palavras, seja com presença, seja com comunhão, com sabedoria. Dá-nos sabedoria para administrar todas as Suas bênçãos em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para Ti, Senhor Deus. Esse corpo está aqui para ser um só contigo, Senhor Deus, para estarmos realmente conectados, essa conexão espiritual, Senhor Jesus, que possamos realmente ser reavivados, Senhor Jesus. Reaviva onde precisa ser reavivado, traga as novas conexões onde precisam de novas conexões, reaviva as conexões que precisam ser reavivadas. Faça o Seu mover, Senhor Jesus, em nome de Jesus, traga a Sua presença, que a Sua presença seja cada vez mais forte, mais evidente em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por tudo que nos fez e por tudo que nos fará, por toda a eternidade. Aleluia, louvado seja o Seu nome para todos sempre, em nome de Jesus, amém. As aves do céu são cuidados por Você, Emmanuel. Se a terra
as aves do céu são cuidados por você, Emmanuel. Se até os lírios do campo e as aves do céu são cuidados por você, Emmanuel. Quem eu temerei, com que me preocupar, se meus olhos estão presos em te contemplar? Quem eu temerei, com fé prosseguirei, se meus olhos estão presos em te contemplar, meu rei, 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 em te contemplar, em te contemplar, meu rei. Meu refúgio e proteção, minha âncora no mar, minha fortaleza, Yeshua. Meu refúgio e proteção, minha âncora no mar, minha fortaleza, Yeshua, 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 meu refúgio e proteção, ó minha âncora no mar, minha fortaleza, Yeshua, 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 tesouro em vaso de barro, pra que a excelência do poder seja do Senhor, porque em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Essa é a glória dos perseguidos, essa é a glória dos perseguidos. Mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, como o Criador falou, e tudo se fez, sabendo aquele que ressuscitou, nos ressuscita também. Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Essa é a glória dos perseguidos, essa é a glória dos perseguidos.
essa é nossa declaração. Regozijai, exultai, pois grande é o vosso galardão. Regozijai, exultai, ó perseguidos cidadãos de Sião, ó vencedores de Sião, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Essa é a glória dos perseguidos, essa é a glória dos perseguidos. Glória dos perseguidos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Mula vinu sheba shamayim, lo nafsik lehalel. Mula shua nahim yadayim, lo nafsik lefael. Mula koshi sheyesh bentayim, lo shave levatel. מול הפחד נחזיק ידיים, בהלל נילחם, נשבח את השם מעל כל שם, ונגביר את ההלל מול העושק נילחם. מול השם בותם, מול אויב נתנקים, מול הלחץ ומול הזעם, אנו לא נתקפל. מול היופני הברכיים, כשבותך מתגלים. במקום בו אחד או שניים, שותפותך יהא, נשבח את השם מעל כל שם, ונגביר את ההלל מול העושק הגובר, נשבח את השם מעל כל שם, ונגביר את ההלל מול העושק הגובר. אדוני נתן ואדוני לקח, יש בו מבוהל, וניקח וניקח. אדוני נתן ואדוני לקח, יש בו מבוהל, וניקח וניקח. נשבח את השם מעל כל שם, ונגביר את ההלל מול העושק הגובר, נשבח